Bom, pessoal, então, iniciando aqui a nossa apresentação sobre condutos forçados, sistemas elevatórios, né? Conteúdo dessa semana de Hidráulica 1. Vamos falar agora sobre bombas centrífugas, né? Então, inicialmente, eu trago aqui para nós uma reflexão, né? Que é sobre qual a função de um motor elétrico nos objetos utilizados aí no dia a dia das nossas casas, né? Então, aqui eu coloquei nessa imagem um ventilador, um liquidificador e um secador de cabelo, mas tem outros objetos aí que a gente tem na nossa residência, né? Todos eles, basicamente, têm algo em comum, né? São conectados ali à energia elétrica e possuem um motor elétrico. E qual que é o objetivo desse motor elétrico, né? Basicamente, é girar um eixo para transferir a energia de uma forma para outra. Assim como nós vimos lá, né, na física, aquela clássica frase, né, de que nada se cria, tudo se transforma na natureza, né? Aqui é a mesma ideia. Então, uma bomba hidráulica, ela funciona de maneira análoga a todos esses elementos, né? Então, nós temos ali um motor elétrico conectado à energia elétrica e que vai transformar essa energia em outra, para um determinado uso, né? Ali o ventilador para ventilar o ambiente, né? O liquidificador para triturar os alimentos, o secador de cabelo para secar o cabelo do professor, né? Vocês podem ver que tem bastante. E no caso da bomba hidráulica, a rotação, né? A energia elétrica vai rodar esse motor, esse eixo, né? E fazer com que a água seja sugada de um reservatório e recalcada para outro. O principal objetivo aqui é gerar uma energia hidráulica que não existe. Na semana passada, nós vimos, né, os sistemas hidráulicos, né, por gravidade. Então, a gente tinha lá reservatórios abastecendo determinados pontos hidráulicos, basicamente era isso, né, pelo próprio desnível, pela ação da gravidade. Aqui, agora, a gente precisa fazer com que uma energia hidráulica seja gerada, né? A não ser que um cavaleiro Jedi, um mestre Yoda estivesse disponível, né? A água não vai, por vontade própria, subir de um reservatório até outro. Então, a gente precisa aqui desse elemento, né? De uma bomba hidráulica para fazer essa geração de energia e elevar a água de um nível a outro. Também existem as bombas que a gente chama de bomba de reforço, né? Que é quando há a ação da gravidade, mas eu preciso gerar mais energia hidráulica do que há disponível. É o caso, por exemplo, de uns hidrantes de combate a incêndio, né? Em um prédio, você tem lá o reservatório, tem o desnível, mas você precisa que a água tenha mais energia do que esse desnível proporciona. E aí a gente utiliza a bomba também. É o caso dos hidrantes de combate a incêndio, né? Aqui, no caso, a gente vai ver a bomba de recalque, né? E não de reforço. Mas fica a dica que nós temos essa outra situação também. Bom, então, essas bombas, existem diversos tipos, né, para atender o grande campo de aplicação das bombas hidráulicas centrífugas, né? São fabricadas nos mais variados modelos, podendo aí a classificação ser feita por diversos critérios, né? Essa imagem eu tirei aqui do livro do Azevedo Neto, da nossa referência bibliográfica, e essa classificação também. Então, temos aqui uma classificação de acordo com o movimento do líquido, né? Sucção simples, dupla sucção, de acordo com a admissão do líquido, nós vamos ver ali numa figura, pode ser aqui, né, radial, misto, axial. Então, a maneira como o líquido entra no rotor, né, acessa o rotor, pode ser de acordo com o número de rotores. Então, uma bomba, ela pode ter um ou mais rotores. Se vocês assistirem um dos vídeos que eu postei no Moodle sobre cavitação, que é um tema da próxima apresentação que eu vou fazer, né, vocês vão observar que a bomba daquele estudo de caso possui mais de um rotor, né?
Então, uma bomba com mais de um rotor a gente chama de bomba multi-estágio, né? A bomba de um rotor a gente chama de bomba de um estágio só, né? Ou unistágio. E de acordo com o tipo do rotor, fechado, semi-fechado, aberto, né? Aqui nós temos indicações de rotor, né? De acordo com a posição do eixo e de acordo com a pressão que essa bomba pode trabalhar. Baixa pressão, média pressão, alta pressão, enfim. Temos aí uma infinidade de classificações. O principal é que todas elas têm a mesma função, gerar uma energia hidráulica necessária ou para elevar a água de um ponto a outro ou para reforçar, né, uma determinada função, como eu citei a vocês. Aqui, né, uma figura demonstrando uma bomba centrífuga típica, né, onde a gente tem um rotor dentro de uma carcaça, né, uma bomba de um estágio só, então um rotor aqui dentro dessa carcaça, a água, ela é sugada aqui, ó, a admissão, né, então aqui tem uma tubulação conectada a um reservatório, suga-se aqui, devido ao movimento, esse rotor aqui, ele vai estar conectado, né, por esse eixo ao motor elétrico, que vai proporcionar esse giro, né, então esse rotor vai girar, fazer a sucção e o recalque, né? Basicamente assim que funciona a bomba centrífuga, né? E aqui o sistema de sucção e recalque de um conjunto elevatório, né? Então aqui eu vou até aumentar um pouquinho o zoom, né, para a gente visualizar. Estão conseguindo visualizar bem, pessoal? Só para eu seguir aqui a partir dessa parte? Sim, professor. Dá para ver. Tranquilo? Beleza, então. Então, aqui, ó, a gente tem a bomba situada ao lado do reservatório inferior, né? Então, temos um reservatório inferior e um superior. Caso típico de um edifício. Lá no IF mesmo, nós temos um sistema desse, né? Quando tivermos em aula presencial, podemos dar uma olhada no nosso sistema físico, né? É bastante interessante para visualizarmos tudo isso, né? Então, aqui, uma válvula de pé e crivo, que é para evitar a entrada de elementos sólidos na bomba, né? Essa é uma válvula que tem uma gradezinha, né? Um crivo. Temos aqui um registro, certo? Para fazer, quando for necessária a manutenção na bomba, né? Fechar esse registro. O rotor, então aqui o motor elétrico, e aqui o sistema de sucção, né? E aqui o recalque, né? Certo? Então temos aqui registro, válvula de retenção, que é para impedir o retorno dessa coluna d'água, né? Para esse reservatório. Então essa válvula impede o fluxo no sentido contrário, né? Ao que a água está ocorrendo. E aqui o reservatório superior, né? Com a saída de canalização. Então, aqui a gente tem a bomba afogada, né, abaixo do nível do reservatório, e temos aqui um desnível a ser vencido, um desnível geométrico, que a gente chama de HG, né? Lembrando que essa bomba, ela vai precisar vencer esse desnível, ó, entre os reservatórios, mais as perdas de carga devido ao atrito e viscosidade, certo? Então, até o momento, é isso que nós conhecemos aqui do sistema elevatório, certo? É importante a gente se preocupar também com a casa de bombas, né? Essa bomba, ela precisa de um espaço para ser instalada, né? Isso a gente vai ver com maior detalhamento em instalações prediais hidrossanitárias, né? Lá no 8º semestre, mas agora a gente já vai começar a falar sobre isso, certo? Então, aqui uma bomba, um sistema elevatório, né? De bomba afogada, e aqui um sistema elevatório com a bomba não afogada, né, que é quando a bomba fica acima do nível do reservatório inferior, né? Lá no Instituto Federal, né, no nosso campus aqui da UANA, é exatamente assim, né? A bomba fica em uma casinha, né, de bombas, um elemento construtivo aqui em cima, acima do nível do reservatório inferior, né? Então, a mesma coisa, válvula de pé e crivo, sucção, né? Temos aqui válvula de retenção, joga lá para cima essa água, né?
e aqui um motor elétrico alimentado por um cabeamento, né? Que a gente vai ver em instalações elétricas. Então, basicamente, a água precisa vencer esse desnível e as perdas de carga, né? Que nós aprendemos a calcular na semana passada, né? No primeiro módulo da disciplina. Bom, e como que eu dimensiono, então, esse sistema elevatório, né? Basicamente, a gente precisa conhecer aqui os diâmetros de tubulação necessários para atender esse sistema e a potência dessa bomba, né? A potência desse motor elétrico aqui, né? Para atender vencer esse desnível, né? Para poder gerar essa energia hidráulica que não existe, né? E a determinação do diâmetro, ela pode ser feita, né? Aqui eu trago a fórmula de Bresse, que é uma fórmula quando o conjunto elevatório funciona continuamente, ou seja, 24 horas por dia, sem parar, né? Que não é um caso comum em instalações prediais, mas mais em sistemas de abastecimento de água, né? Em sistemas de recalque de esgoto, por exemplo, né? Aí a gente usa essa fórmula que nós vamos ver lá em coleta e tratamento de resíduos, lá no 9º semestre, se não me engano, né? Então, aqui nós temos um coeficiente K, que é um coeficiente econômico da seção, que pode variar de 0,7 a 1,3, de acordo com o custo de material, mão de obra, operação e manutenção do sistema, né? E o local de instalação. No livro do Azevedo Neto, esse coeficiente para o nosso país, o Brasil, né, é adotado como sendo 1,2. Pois vocês podem dar uma folheada no livro, né, e consultar como que esse coeficiente é obtido, né? Dá para se fazer um paralelo bem interessante posteriormente com a disciplina de planejamento de obras, né, de tecnologia da construção, para a obtenção desse coeficiente, certo? E então aqui eu calculo o diâmetro de recalque, ó, que é essa tubulação que está acima da bomba, né? A sucção, ela é adotada como sendo um diâmetro superior ao recalque, né? É isso que a literatura nos recomenda. Então eu calculo o diâmetro de recalque e o de sucção eu adoto como sendo um diâmetro comercial superior, né? Nós temos os diâmetros tabelados, conhecidos, então a gente pode fazer essa adoção. E aí eu trago aqui essa outra expressão, que já é mais usual para instalações prediais, né? Que é a fórmula de Forchheimer, que é recomendada pela NBR 5626, né? Para sistemas que trabalham descontinuamente, ou seja, a bomba vai desligar e ligar, ou seja, vai recalcar a água somente em um determinado período de 24 horas, né? X aqui, que nós chamamos, a fração de funcionamento da bomba, ou seja, o número de horas que a bomba vai trabalhar por dia, dividido por 24 horas. Ou seja, se eu quero que a bomba trabalhe 8 horas por dia, né, que é um valor aí razoável, eu vou colocar 8 sobre 24 aqui nesse X, né? Beleza? E aqui eu tenho a vazão de funcionamento, que depende aí do consumo predial, entre outros elementos, né? Depende aí de quanto se consome de água nesse edifício, né? Por exemplo. Então, aqui a gente já consegue calcular o diâmetro de recalque e o diâmetro de sucção é adotado como sendo um diâmetro comercial imediatamente superior a esse de recalque, né? Eu postei para vocês um vídeo exemplificando esse cálculo em uma instalação predial. A altura manométrica total, né, a energia que nós precisamos vencer, né, ela é dada como sendo o desnível, HG lá, né, que é aqui, ó, de lâmina d'água a lâmina d'água de reservatório. Se eu considerar esse cara aqui como sendo sempre reabastecido, né, eu posso até ser um pouco conservador no projeto e considerar que ele pode sofrer uma descontinuidade de abastecimento, né, e considerar esse HG aqui, ó, do fundo aqui desse até o topo desse, né, aumentar um pouquinho esse desnível, isso é a critério do projetista. Então, HG mais as perdas de carga na sucção e no recalque.
Então, eu preciso calcular a perda na sucção e no recalque, são diâmetros diferentes, né? Então, eu calculo de acordo com a fórmula que eu adotar como projetista, pode ser fórmula universal, pode ser Hazen-Williams, pode ser o HCal, né? Eu, particularmente, sempre trabalhei com Hazen-Williams para sistemas elevatórios. No entanto, aí, se vocês observarem na literatura, alguns dizem que não é bom trabalhar com diâmetros menores de 100 milímetros. Então, há controvérsias, né? Então, você pode usar a fórmula universal caso se sinta mais seguro nessa adoção. Então, para o cálculo da potência da bomba, eu entro aqui com a vazão, com a altura manométrica. Então, a altura manométrica depende da perda, que depende do diâmetro, né? Que eu falei anteriormente para vocês, como pode ser calculado, né? Então, eu entro aqui na fórmula da potência, que se vocês refrescarem a memória, nós vimos ela lá em fenômenos de transporte, né? Aqui ela só está adaptada em termos de conversão de unidade, certo? Para que dê já em cavalo-vapor o resultado. Então, aqui eu tenho 10 ao cubo vezes vazão em metro cúbico por segundo, vezes altura manométrica em metros, né? Dividido por 75 vezes o rendimento dessa bomba, né? Que é uma característica que é disponibilizada pelo fabricante, de acordo com a rotação do motor e as curvas características de funcionamento, né? Aqui na nossa disciplina, a gente vai, em alguns casos, calcular essa potência, né? Estimando um rendimento desse motor, e em outros casos, nós vamos consultar catálogos de fabricante para encontrar uma bomba, né? De acordo com esses dois dados aqui, né? Uma vez que o fabricante determina esse rendimento, né? Então, eu posso, a partir da vazão e da altura manométrica, encontrar uma bomba em um determinado catálogo de fabricante, né? Tranquilo? Então, isso aqui, pessoal, é a potência hidráulica, né, dessa bomba. A literatura nos diz que a gente ainda deve acrescer um determinado valor para um motor elétrico, né? Então, eu acho aqui uma potência hidráulica e, de acordo com a potência encontrada, eu acrescento um determinado valor aqui para um motor elétrico. Então, por exemplo, se a potência calculada deu até 2 HP, né? HP e CV tem uma aproximação muito próxima, né? Tem uma aproximação entre HP e CV, entre essas unidades, né? Então, até 2 HP ou até 2 CV, eu posso considerar 50% de acréscimo. De 2 a 5 HP ou 2 a 5 CV, eu considero 30% de acréscimo, né? Então, de acordo com o que eu calculei aqui, eu acrescento ainda um valor para o motor elétrico, né? Isso a título de cálculo da potência da bomba, né? Se eu for consultar um catálogo de fabricante, aí eu trouxe aqui um exemplo de um catálogo de fabricante da KSB, né, que é uma fabricante consagrada de bombas aí, né? Então, aqui o que eu tenho? Vazões e alturas manométricas, né? E a gás. E aqui eu tenho várias famílias de bombas, né? O que são essas famílias? Eu tenho aqui, dentro de cada espaço desse aqui, um grupo de bombas. O que é essa informação aqui, basicamente? 40, 260, né? 40 é o diâmetro, geralmente o diâmetro eu não me lembro agora se é o de sucção ou de recalque, né? Preciso confirmar para vocês, mas é o diâmetro da tubulação ali da bomba, e 260 o diâmetro da carcaça onde vai ser instalado o rotor, né? Então, aqui eu tenho o diâmetro da tubulação e o diâmetro da carcaça. E aí, nós temos, dentro dessa carcaça, alguns tamanhos de rotores, né? E aí, cada rotor tem uma potência, certo? Então, aqui, eu entro com a vazão, por exemplo, se eu tiver uma vazão de 10 metros cúbicos por hora, e uma altura manométrica de 40, né? Aqui, eu vou achar essa família de bombas aqui, por exemplo, né?
Então, aqui eu tenho várias famílias de bombas. Eu posso ser um pouco mais simplificado e utilizar diretamente a tabela disponibilizada pelo fabricante, né? Onde eu entro com a altura manométrica e com a vazão, certo? Então, ó, para a vazão de 10 metros cúbicos por hora, com uma altura manométrica de 40, que é aquele caso que eu estava falando ali, né? Eu acho essa bomba centrífuga aqui, ó, basicamente, né? 32.160 por 1, de 5 CV, ó, aqui, ó, com um rotor de 147 de diâmetro, né? Então, basicamente, eu consegui encontrar essa bomba. Eu posso ir lá no manual técnico do fabricante e consultar as curvas dessa bomba, né? Então, o fabricante ele estudou a característica dessa bomba de acordo com a vazão e a altura manométrica. Então, aqui eu tenho, né, para um determinado modelo, ó, 32.160, né? Eu tenho aqui os rotores, ó, rotor de 148 milímetros, 154, 162, 169, né? E aqui eu tenho as curvas de rendimento para cada motor, né? Então, o fabricante fez esse estudo de rendimento de cada rotor, para quê? Para que ele mesmo determinasse a potência desse conjunto, né? E criasse aquela tabela, certo? Então, o fabricante facilita a nossa vida, né? Eu posso entrar com a vazão e a altura manométrica e na tabela já encontrar uma bomba lá que eu posso utilizar, beleza? Aqui, ó, outra curva característica de potência, né? Que o fabricante determinou para essa bomba 32.160 aqui, né? Para cada tipo de rotor, ó, tamanho de rotor, ele tem uma curva de potência, que varia de acordo com a vazão aqui, né? Então, eu entro com a vazão, acho o rotor, encontro a potência da bomba para aquela vazão, né, necessária. Por isso que são famílias de bombas, né, que ele tem. Beleza? Temos ainda, pessoal, a curva de NPSH, mas aí eu vou falar sobre isso na apresentação sobre cavitação, né? Então, pessoal, até o momento, né, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre bombas centrífugas, né? Então, vou abrir agora para a gente conversar. Até o momento, agradeço e fico à disposição. Vou interromper essa gravação, né?